Olá pessoal, vamos para mais uma aula, hoje falando aí ainda da educação especial, né, que é o módulo que a gente está no momento. E hoje eu vou começar falando sobre o processo de inclusão dos alunos com necessidades especiais no ensino regular, tá? Acompanhe aí pela apostila de vocês, isso está na página 10, tá? E eu vou até a página 11, ok? Vou fazer como sempre faço, evitando a leitura da apostila, mas peço que a posteriori vocês façam isso, façam a leitura, né? E vejam aí os tópicos que são importantes a gente falar. Quando a gente começa falando de educação inclusiva, desse processo de inclusão dessa criança no ensino regular, a primeira instância a gente precisa entender que a educação ela é um direito constitucional, né? Isso está constituído, é um direito para todos, independente da sua classe social, independente da sua cor, da sua raça, do seu credo religioso, né? É importante que isso é direito garantido pela nossa Constituição, tá? E para que isso aconteça de fato e de verdade, é importante que a escola entre num processo de redimensionamento, né? O que vem a ser isso? Essa escola ela precisa estar, de certa forma, preparada, não tão somente para receber esses alunos, né? Que muitas das vezes não são nem questões de necessidades educacionais especiais, mas nós somos individuais, cada um de nós temos um tempo de aprendizagem diferente, modos de aprendizagem diferente, né? Eu, por exemplo, eu gosto sempre de fazer a leitura, ouvindo a minha própria voz, repito várias vezes, vou para frente do espelho, ligo a câmera, agora eu gravo, agora eu não gravo, enfim. Então, assim, às vezes tem gente que precisa escrever para poder memorizar melhor, enfim. Cada um aprende de uma forma porque nós temos a nossa individualidade e a escola ela precisa estar preparada para trabalhar de uma forma heterogênea, porque infelizmente os conteúdos, os sistemas de ensino fazem muitas das vezes que o professor ele tem que dar conta do conteúdo, ele tem que dar conta do livro, senão o pai vai à escola reclamar que o livro foi caro, a apostila foi cara, essa coisa toda, e esquece, né, de olhar para o indivíduo de forma individualizada. Né? Ele é um ser único, porque ele carrega as suas informações e as suas bagagens, né, culturais, dentre outras. E aí ele vai dizer aqui que a escola precisa estar preparada, né, de certa forma, tão somente, como eu já falei, para receber e também para que esse aluno permaneça. Porque a gente viu lá, quando a gente falou sobre a história da educação inclusiva no Brasil, de que muitas das vezes essas crianças não eram recebidas na escola, elas eram excluídas, né, aquela coisa toda. Hoje isso mudou bastante, né, e graças a Deus por isso, e a gente via, né, anteriormente um processo de evasão muito grande dessas crianças, e hoje não é só direito eles estarem na escola, permanecerem na escola, em sala de aula, no ensino regular, mas eles precisam de toda uma atenção diferenciada, de muitas das vezes uma estrutura diferenciada, né? Agora todas as escolas ao serem construídas precisam aí ter rampa de acesso para os cadeirantes, né? Algumas possuem sala de recurso, enfim. Mas as escolas de certa forma elas estão aí se reorganizando para que recebam essas crianças, até porque isso é lei, né? Eu já havia falado isso para vocês, que é lei. A escola não pode negar a matrícula de nenhuma criança, independente, né, da sua deficiência, da sua limitação, ok? Ela precisa receber e ela precisa fazer com que esse indivíduo ele aprenda. Não basta somente receber essa matrícula, inserir essa criança em sala de aula e deixá-la lá simplesmente, né?
Quando a gente fala de inclusão, é dar condição de que esse aluno aprenda como os demais, porque todos nós nascemos com essa capacidade, tá? De aprendizagem. Todos nós temos a capacidade de aprender, né? Lógico que existem, professora, mas eu tenho alunos com deficiência cognitiva, eles vão ter um pouco mais de dificuldade, mas alguma coisa eles vão aprender, né? E por isso que a gente precisa conhecer o nosso aluno, por isso que a gente precisa conhecer a individualidade de cada um, para que, de certa forma, a gente dê um ensino com equidade. O que é um ensino com equidade? Eu, nas palestras que eu faço, e muitas das vezes quando eu chego a algumas escolas que eu atendo com assessoria psicopedagógica e educação inclusiva, eu ouço muito isso. O que é a inclusão? É tratar todos com igualdade. Opa, eu tenho muito receio com essa palavra. Porque quando a gente lida com igualdade, a gente está colocando todo mundo, né, no sinal de igualdade, ou seja, todos são iguais, então a gente vai trabalhar com todo mundo da mesma forma, é isso que a gente entende? Não. A gente vai trabalhar sim com igualdade, mas a gente respeitando as individualidades e peculiaridades de cada um. Isso é importante, isso faz a diferença na educação. Bom, isso ele vai dizendo aqui ao longo do texto, tá? Depois vocês vão ler. E então a gente precisa respeitar os ritmos de aprendizagem. Eu não sei, não falei com vocês, né? Hoje eu tô num cenário diferente, Então, hoje eu tô em um dos meus consultórios, aqui em Campo, no consultório de Campo Grande hoje. Eu acabei de fazer um atendimento de uma paciente TDAH, né, que é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Não existe mais a nomenclatura TDA, que era somente desatenção, né, mas isso não vem ao caso. Estava com uma paciente aqui TDAH e ela vai fazer ENEM e a gente estava justamente discutindo algumas coisas acerca das características. Ela já tem 17 anos, então já entende muita coisa, e eu estava explicando a ela algumas das características para que ela possa saber lidar com esse transtorno, tá? Lembrando que eu também já expliquei o que é transtorno, o que é síndrome, né? E o que é dificuldade de aprendizagem, que existem diferenças e são bem importantes. E eu estava dizendo a ela que ela tem um ritmo diferente de aprendizagem. O TDAH, ele precisa de um tempo maior para desenvolver suas atividades, suas provas. A professora não pode ficar lá, vou apagar o quadro, vamos fulaninho. Gente, é necessário que ele tenha um tempo maior, que ele sente à frente, isso é lei, tá? Mas o nosso módulo não é para tratar disso, né? Somente falar aí desse processo de inclusão. Se vocês quiserem saber mais, já falei, participa da minha palestra e façam lá o curso de técnico de educação especial que vocês vão amar, né? Eu tenho uma turma maravilhosa lá, vocês vão amar. É um diferencial mesmo na vida de quem quer seguir aí a carreira, né, de professor. Ou mediador, não precisa necessariamente ser um professor, pode ser um mediador, né? Contrata bastante também mediador escolar, mas tem que ter uma formação, senão realmente fica complicado. Mas voltando aqui, ele vai dizer dessa questão, porque quando a gente dá um ensino com equidade, a gente elimina aquele processo excludente, né? Porque, voltando a dizer, a questão da igualdade é você trabalhar com todo mundo da mesma forma, é isso, né? E trabalhar com equidade não, você vai trabalhar a individualidade de cada um, a necessidade de cada um. E é importante dizer que hoje eu dei uma aula de manhã na turma manhã 2, e foi interessante até nossa discussão lá a respeito de laudos. Muitas das vezes a escola não adapta, né, e não elabora atividades diferentes para a criança não ter um laudo, né? Então é importante realmente que seja feito o diagnóstico, a criança tenha seu respaldo legal, tá? Porque aí entra uma série de trâmites que eu não vou citar, senão a gente não vai terminar essa parte da apostila aqui, porque é muita coisa, gente. Pensa assim num conteúdo extenso para se falar educação especial inclusiva, tá? Pelo menos para mim, que amo de paixão, né?
Vocês já sabem disso. E aí, esse novo olhar da escola implica também buscar alternativas que garantam o acesso e a permanência desse indivíduo na escola, né? Justamente desejando construir uma sociedade mais igualitária, menos excludente, né? E compromissada aí com a inclusão e com a minoria, né? Porque na verdade, infelizmente, eles são minoria. E aí diz que nesse espaço escolar ele tem que ser visto como um espaço de todos e para todos. E quando a escola, né, se propõe a fazer isso, ela precisa também capacitar funcionários, né, os seus gestores, ela precisa comunicar às famílias, né, com palestras. Geralmente a gente faz palestras nas escolas para dar orientação às famílias, né, para saber justamente lidar com essas dificuldades, senão fica aquela coisa de que aquele menininho problemático da tua sala, aquele doentinho é péssimo, né, gente? Falar que a criança, né, com um determinado transtorno ou síndrome, aquele doentinho da sala do fulaninho, sabe, professora? Isso é triste, né? E para que isso não aconteça, é necessário realmente que a gente consiga trabalhar no ambiente escolar com essas diversidades, com essa valorização das diferenças, porque todos nós somos diferentes, né? Eu, por exemplo, sou lourinha, sou gordinha, sou muito bem com isso, obrigada. Né? Tem uns que são magrinhos, outros são pretinhos, outros são branquinhos, e vai, tem, né? Tem para tudo, para todos, né? Nós vivemos aí num mundo diverso. E a escola precisa propor um espaço inclusivo, né? Existem algumas escolas que a própria escola faz a capacitação. Eu, por exemplo, trabalho numa escola aqui em Campo Grande que faz isso. Não vou citar o nome, mas faz isso. Todo ano eu vou, primeiro eu capacito os professores no início do ano. Depois eu faço uma orientação, uma palestra para os pais, né? E é bem bacana, porque aí você inclui todo mundo, tem todos os funcionários participam, não são só os professores, que aí fica todo mundo antenado, todo mundo sabe como lidar, né? Como fazer, e aí evita justamente a exclusão. Importante salientar que a gente não pode excluir essa criança das atividades extracurriculares, tá? A gente precisa adaptar. Hoje tem vários profissionais, inclusive de educação física, que fazem educação física adaptada, que eu acho lindo, acho máximo, né? Para os cadeirantes, enfim, né? Hoje a gente tem aí uma amplitude de profissionais ligados à área da educação especial inclusiva, que eu não sei se vocês assistiram o vídeo, mas existe uma diferença, tá, gente? Em educação especial e educação inclusiva, olha lá, tá? A educação especial justamente visa atender as crianças com necessidades educacionais especiais. A educação inclusiva é justamente o processo que se propõe em incluir essas crianças com necessidades educacionais especiais. Viu? Existe uma diferença aí. E aí, para a gente finalizar essa parte, fala assim, assim o trabalho com educação inclusiva nas unidades escolares tem que ser direcionado a partir do seu contexto real, analisando as condições em que a escola recebe os alunos com necessidades especiais e como assegura a aprendizagem, possibilitando a integração entre a educação regular e a educação especial, ok? Bom, vou finalizar por aqui. Coloquem as dúvidas de vocês lá na plataforma, gente, interage, comenta alguma coisa, né? Não é possível que vocês nunca tenham tido um contato com alguém com uma deficiência visual, física, cognitiva, síndrome de Down, transtornos, né, do espectro autista, né? Coloca lá, ajuda a tia fica aqui, ó, vim aqui, gravei a aula para vocês, tá bom? Participa lá. E daqui a pouco a gente vai para o próximo tema aí da nossa aula, tá bom? Beijo, beijo, espero vocês lá.